Olá, eu sou Cosme Massi e vamos responder uma pergunta enviada pelos nossos espectadores. O que são espíritos puros? Allan Kardec vai usar essa expressão pela primeira vez na obra O Livro dos Espíritos. Lá no item 100, no título A Escala Espírita. Ali Allan Kardec faz uma análise para classificar os espíritos de acordo com seu grau evolutivo. E ele divide os espíritos em 3 grandes ordens. Na primeira ordem, ele coloca os espíritos puros ou perfeitos. Na segunda ordem, os espíritos bons. E na terceira ordem, os espíritos imperfeitos. Então, espíritos puros, espíritos bons e espíritos imperfeitos são nomes de 3 categorias de espíritos. O que são esses espíritos bons? Para a gente entender isso, Allan Kardec vai fazer a classificação fundamentalmente apoiada em 2 critérios que vão nos ajudar a entender. Um critério ético-moral e um critério mais físico, que está associado à necessidade que tem o espírito de encarnar, de ocupar corpos materiais. Então, Allan Kardec vai dizer que os espíritos puros não têm nenhuma influência da matéria. Então, do ponto de vista da influência física, nenhuma influência da matéria. Os espíritos bons, o espírito domina a matéria, ou seja, eles têm a influência da matéria, mas o espírito consegue dominar a influência da matéria. No caso dos espíritos imperfeitos, vai dizer Kardec, a matéria domina o espírito. Então ele sofre o predomínio das influências materiais, daí as paixões grosseiras próprias do mundo material. Então, do ponto de vista da definição desta influência material, os espíritos puros não sofrem nenhuma influência material. Do ponto de vista moral, que é o outro elemento da classificação, Allan Kardec vai dizer que os espíritos puros alcançaram o que há de mais evoluído possível em termos de ciência, de filosofia, de moralidade. Eles já têm todo o progresso intelecto-moral, acima de todos os outros. Os espíritos bons da escala têm relativo progresso, ora dominam mais a sabedoria, ora têm mais bondade, mas eles não têm o conhecimento completo, a experiência completa que têm os espíritos puros. Então, esses espíritos puros são caracterizados por esses 2 elementos, progresso intelectual e moral, o máximo que a gente consegue imaginar, e nenhuma influência da matéria. Há um outro elemento chave que Kardec coloca, que é que esses espíritos puros não sofrem mais provas nem expiações. Não tem necessidade de nenhuma prova, porque já atingiram todo o progresso possível. Os espíritos bons passam por provas e os espíritos imperfeitos passam por expiações e provas. Então essas são distinções importantes que Allan Kardec coloca neste item 100 de O Livro dos Espíritos, a escala espírita. Como exemplo de espíritos bons, são muito raros a gente ter exemplo. Segundo a pergunta 625 de O Livro dos Espíritos, nós temos um único exemplo de espírito puro ou perfeito que encarnou no planeta Terra, que foi Jesus. Então, Jesus seria o exemplo de um espírito puro ou perfeito que passou aqui pela Terra, encarnando e convivendo conosco durante um tempo que todos nós conhecemos. Então, agradecemos aí ao nosso espectador pela pergunta tão importante sobre a classificação dos espíritos, em particular dos espíritos puros. Muito obrigado e até a nossa próxima questão.